Na aula passada foi falado sobre a troca de gases e o transporte desses gases pelo sangue. Hoje falaremos como se dá o controle da ventilação. Ao decorrer do dia, a atividade de um animal varia e ele pode respirar um ar com diferentes composições. Para responder a esses desafios, o sistema respiratório utiliza mecanismos que permitem regular o padrão respiratório e manter a troca de gases adequada. Para que esses mecanismos de controle funcionem, existem quimiorreceptores que monitoram a composição química do sangue e mecanorreceptores que detectam o estiramento dos pulmões, vias aéreas, vasculatura e músculos respiratórios. As informações fornecidas por esses receptores são úteis para controlar o padrão respiratório. A ritmicidade respiratória é originada no bulbo e pode ser modificada por comando de receptores periféricos. Existem basicamente 3 tipos de mecanorreceptores nos pulmões e nas vias aéreas: os receptores de estiramento de adaptação lenta, os receptores de irritantes e as fibras C. Os receptores de adaptação lenta estão associados aos músculos lisos dos brânquios principais, da traqueia e das vias intrapulmonares. A deformação mecânica da parede do pulmão, que acontece na expiração, por exemplo, ativa esses receptores. Sua ativação promove uma diminuição da respiração e aumenta o volume corrente. Os receptores de irritantes estão distribuídos pela traqueia, laringe, grandes brânquios e vias intrapulmonares. Eles respondem à irritação mecânica causada por gases irritantes, poeiras, liberação de histamina e entre outros. E a sua ativação causa bronquioconstrição, tosse, secreção de muco e taquipneia. Todas essas são respostas protetoras do sistema respiratório. As fibras C são receptores que se ramificam próximos aos capilares intrapulmonares e por isso são conhecidos como receptores justacapilares e também se encontram nas vias aéreas superiores. Eles podem monitorar o nível de distensão do interstício, além da composição sanguínea. Essas fibras promovem uma hiperpneia em resposta a doenças infecciosas, alérgicas ou vasculares. Além desses receptores, nos músculos respiratórios, como o diafragma e os músculos intercostais, por exemplo, existem os receptores de estiramento do fuso, que são responsáveis pela força de contração desses músculos. Os quimiorreceptores monitoram a quantidade de oxigênio, CO2 e íons H+, em diversos locais do corpo. Os corpos carotídeos e os corpos aórticos são quimiorreceptores periféricos, responsáveis por detectar os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Os corpos carotídeos estão localizados tanto na bifurcação da artéria carótida interna quanto da artéria carótida externa, e os corpos aórticos estão localizados no arco aórtico. Desses receptores, o mais importante nos animais adultos são os corpos carotídeos, que possuem diversos tipos celulares. Quando são perfundidos por um sangue com baixa concentração de oxigênio e alta tensão de dióxido de carbono, ou um pH baixo, ele dispara potenciais de ação para o sistema nervoso central, e a resposta é a liberação de neurotransmissores que promovem o aumento da ventilação para captar mais oxigênio. O dióxido de carbono, além de ser monitorado pelos receptores periféricos, também pode ser monitorado pelos receptores bulbares no sistema nervoso central, e eles detectam alterações tanto no sangue quanto no líquido encefalorraquidiano. Quando o pH diminui, a resposta é o aumento da ventilação, e o aumento do pH promove a diminuição da ventilação. Quando a gente entende como o corpo percebe as alterações mecânicas e químicas e com isso consegue moldar o padrão respiratório, fica fácil de entender a resposta do organismo frente a diferentes desafios que o corpo do animal é colocado. Por exemplo, um animal que foi submetido a altas altitudes com baixa tensão de oxigênio, isso leva a um aumento da ventilação. Durante o exercício físico que ultrapassa o limiar aeróbico, a produção de ácido lático diminui o pH do sangue, estimulando o aumento da ventilação. Em um exercício moderado, nos animais, a ventilação se altera. Porém, fatores não químicos exercem o controle na ventilação. Tais fatores incluem reflexos originados dos membros em movimento, a termorregulação, o aumento do débito cardíaco e fatores psicogênicos que antecipam o início do exercício. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!